Olá, meus amigos, estamos iniciando o nosso estudo básico de mediunidade e que possamos ter ao nosso lado, nos inspirando, nossos anjos guardiões, ou espíritos protetores, ou os nossos mentores, né, com as boas vibrações e essa luz maravilhosa do amor de Jesus, nosso Mestre, que esteja presente no nosso estudo. Hoje nós vamos abordar ainda o tema 5, conscientização mediúnica, que é a nossa revisão de número 5, conforme nós temos feito, né? Dentro desse tema 5, nós abordamos 3 estudos, né? O 13, 14 e 15. Concluindo assim, nós estaremos hoje concluindo o nosso volume 1 de temas de estudo, tá? Então, como sempre fazemos, é através de questões, né? Perguntas e respostas. Então, dentro dessa revisão de conscientização mediúnica, reforçando o uso do Livro dos Médiuns, que é a nossa base, né, de estudo, qual seria a classificação de bons médiuns? Então, vamos ver o que Kardec nos trouxe no item 197, médiuns sérios, médiuns modestos, médiuns devotados e médiuns seguros. Nós estudamos isso no nosso boletim, nosso estudo de número 13, que abordava os bons médiuns. E aqueles que não recordam, nós tínhamos até um dizer de Sócrates, que com certeza foi através de uma psicografia, que ele fala da importância dessas classificações, porque elas são classificações que reúnem princípios da doutrina espírita e vão contribuir mais do que nunca para trazer o espiritismo ao verdadeiro caminho. O quanto que é importante nós podermos entender como aquele que se ocupa dessas manifestações mediúnicas, né, estão dentro da escala espírita. Para a gente poder preservar a escolha que eles fizeram, porque eles estão muito expostos, né? Porque sabemos que o ser humano adora julgar os outros, então eles estão expostos a julgamentos, aos olhares de todos. E é importante nós também, quando não temos mediunidade ostensiva, estudarmos para sabermos para que eles se servem, do que eles se servem, né? E por que Kardec criou essa classificação, né? Então, como descrever médiuns sérios? São aqueles que fazem uso da faculdade mediúnica com fins úteis e unicamente para o bem. Então veja que Kardec nada mais, nada menos está colocando para nós a visão mais correta possível da palavra sério, da seriedade, né? Então aquele médium sério, ele vai se utilizar da faculdade mediúnica com fins úteis. E qual é o caminho que nós sempre recomendamos aqui, que nós estamos procurando seguir? É o caminho do bem. Então ele também, conforme nós já explicamos aqui, que a mediunidade é para todos, né? Não tem distinção com relação à moral, com nada, mas aqueles que estão buscando evoluir moralmente, estão no caminho do bem, eles vão se enquadrar em alguma dessas categorias, né? Médiuns modestos, por exemplo, são aqueles que nada reclamam de comunicações que recebem, sejam elas belas ou não. Então você pode ser um médium sério, né, se utilizando do caminho para o bem, mas às vezes você pode reclamar. Eu não queria essa... eu só recebo mensagem de espíritos sofredores. Eu queria receber mensagem de espíritos superiores. Olha, Chico já trouxe tanta mensagem que eu acho que hoje a função do médium é trabalhar e ajudar os espíritos sofredores.
Então, dificilmente vai receber. Para que mais mensagens se nós não conseguimos ainda aprender e estudar todas as mensagens que chegaram para nós através de Emmanuel, Joana de Ângeles e de tantos outros, né? Eu só falei esses dois espíritos, mas tem muitos espíritos. Tem Manuel Filomeno de Miranda, tem Viana de Carvalho, né? Tem João Cleófas, nossa, é muita coisa. Se você pegar então aquele Parnaso de Além Túmulo, que vem muita poesia, olha, é fascinante você olhar nesse aspecto de informação, de instrução dos espíritos. Tem na Revista Espírita muita coisa que as pessoas às vezes não leem. Então, essa classificação, ela realmente permite que a gente identifique o tipo de médium. O médium modesto é aquele que não reclama das comunicações. E o que seriam os devotados? Aquele que faz a tarefa, cumprindo sua missão e abrindo mão de seus interesses pessoais pelo bem dos demais. O Chico ele queria ter outras, vamos dizer assim, ele tinha outros desejos que não puderam ser cumpridos, que ele teve que abrir mão. Divaldo Franco também. Tem muita história dele, é só procurar de fontes seguras, né? Na internet, mas de fontes seguras. Nós sabemos que tem muita coisa que não é verdadeira ali na internet, mas é só você procurar em sites da FEB, da Mansão do Caminho, do Raul Teixeira. Raul Teixeira, então, tem muitas, ele conta muitas passagens assim que ocorreram com esses médios. Então, médios devotados, cumpre a tarefa, a sua missão e abre mão de seus interesses. E médiuns seguros são aqueles que merecem confiança pelo seu caráter. Então, basta você ver, saber como ele pensa, como ele tem agido através dos exemplos, né? Na sua vida você enxerga, vê ali o seu caráter, ganha uma confiança enorme e a natureza elevada daqueles espíritos que o assistem. Chico, Divaldo. Aí você vai vendo que Kardec ele identificou e deixou claro que existe essa separação dos médiuns. E hoje nós podemos ainda encontrar na casa espírita os médiuns e classificá-los dessa forma, para que nós possamos compreender o trabalho do nosso amigo, do nosso irmão, né? Irmão em espírito, né? E não abrir mão dessa outra característica nossa que é ruim, de ficar julgando, né? De ficar olhando alguma coisa ruim. Vamos fazer como Cristo, o exemplo que ele deu. Procurar sempre o que há de bom, seja lá onde for. Então, olha, cite 3 bons comportamentos relacionados à mediunidade e caridade. Lembra que esses comportamentos, porque nós estamos estudando sobre mediunidade, sobre médios, mas se aplica a quem não é também. Porque, aliás, se nós falarmos que todos somos médios, porque a intuição também é um tipo de mediunidade, pode ser classificada assim, por menor que ela seja, então nós precisamos aprender a ter bons comportamentos. Suportarmos uns aos outros. Nossa, isso é dificílimo. Torna-se fácil quando você está num bom relacionamento, mas quando alguma coisa dá errado, aí é que você coloca à prova, suportar uns aos outros. Às vezes até na rua, no trabalho, na escola, no centro espírita pode acontecer. Infundirmos ânimos aos desesperados. Às vezes você não consegue chegar nem perto, né? Mas transmite um olhar de bom ânimo, de segurança, né? Exercer tolerância com os desequilibrados. Olha, esses são apenas 3, tá? Mas que eu me lembro
se não me engano, acho que foi já no Estúdio 14, né? Tinha muita coisa, porque foi Roque Jacinto, no capítulo 22, Desenvolvimento Mediúnico. Né? Ele colocou também pacificarmos os rancorosos e vingativos. Nossa! Exercermos tolerância com os desequilibrados, que foi o que a gente acabou de ler ali. Né? Ampararmos aqueles que se encontram à beira dos precipícios da loucura e do suicídio. E induzir os incrédulos a ouvir os mensageiros celestes através de médiuns ou de mensagens consoladoras. E vai por aí, é muita coisa. Tá? Ele falava que a caridade vai estar em nós, né? Porque não há mediunidade cristã sem caridade. Qual a virtude por excelência segundo Paulo de Tarso? Acabamos de falar, né? Caridade, pois é o elemento que pode nos ligar uns aos outros. É interessante também que no livro Fome de Quê, que nós tivemos num seminário de mediunidade, na Casa Espírita, o autor Sidney Arid, né, ele se refere justamente a Paulo de Tarso, em 1 Coríntios 13, do versículo 1 ao 7, que fala que a caridade é o elemento que pode nos ligar uns aos outros. Então, com ela vivemos em comunhão e auxiliando-nos mutuamente, mitigando as diversas carências que nos assolam. É a virtude por excelência. Paulo de Tarso. Quem nos recomendou sobre a faculdade mediúnica que convém esperar o desenvolvimento natural sem o provocar? Isso é muito fácil. Quem? Allan Kardec, no Livro dos Médiuns. Porque você querer adiantar essa faculdade, né, forçar o seu desenvolvimento, não é bom. Né? Ela vai vir no momento que houver necessidade. Tudo em nós vem dentro de um planejamento reencarnatório e as coisas sempre acontecem não por merecimento, mas por necessidade nossa. Porque por merecimento você estaria... pode até acontecer, mas você estaria dando saltos. E aí você vai ter que retornar depois para acertar aquilo. É melhor fazer somente o que é necessário. É melhor, né? Então, é preciso ter consciência com o uso da mediunidade. É outra, né, uma questão interessante. É claro, a mediunidade é um instrumento de trabalho. Não para uso e gozo pessoal, mas para servir. Essa é a nossa visão dentro do Espiritismo. Tá? A gente não pode culpar o irmão que faz uso lá para adivinhações, porque ele não tem, às vezes, religião nenhuma. Ele nasceu com a mediunidade aflorada e faz uso para ler cartas, não sei, seja lá o que ele esteja fazendo, ou em outra religião, que faz um uso inadequado e às vezes não tem nem consciência, pode ser até ignorante. Né? Então, nós não podemos sair julgando. Mas dentro do Espiritismo nós temos que ter essa visão que a mediunidade é um instrumento de trabalho e não para uso de gozo pessoal. Né? Porque todos nós, no fundo, somos servidores, né, do Cristo, servidores de Deus, servos de Deus. Né? Servos menores dos menores, dos menores, dos menores, mas somos servos. Aí nós vemos aqui em quantos níveis de consciência Viana de Carvalho classificou para manifestações mediúnicas e qual o mais harmônico para o exercício da mediunidade. Essa questão ela nos levou a estudar, a fazer um estudo mais rigoroso sobre consciência. Aqueles que assistiram o nosso vídeo do estudo, né, que nós fizemos, pode ter ficado com alguma dúvida, mas nós aí fechamos com João Cleofas, que é mais tranquilo, né? Que ele fala que a consciência
onde todos nós somos candidatos ou não à mediunidade, né, dessa alta responsabilidade, né, que nos cabe exercer quando nós temos mediunidade extensiva, é para que saiamos desse primarismo, o primarismo que nos perturba. Porque nós estamos naquela névoa, envolvido com uma cortina de névoa de paixões, que ficam sediando a nós o tempo todo e definindo, né, os caminhos que a gente vai seguir, esses registros superiores da nossa vida. Porque nós precisamos melhor servir a Deus e a Jesus na causa do bem, da caridade da terra. Então, através dessa revelação espírita, que é o nosso Consolador prometido, nós podemos aprender mais, fazer o nosso estudo e dirigir melhor o exercício da mediunidade, para um exercício saudável. Né? Então, o que ele fala aqui? Viana, numa parte mais técnica, né, ele classifica em 5 níveis. Consciência do sono, que é o sono sem sonhos. Lembra, nós nos reportamos àquela fase nossa do primarismo, né, pré-histórico, lá, aquela parte bem no início. A consciência e despertamento com sonhos, quando a gente começa a identificar que somos espíritos. A consciência desperta que a gente se identifica. A consciência de si mesmo, a transcendência do eu, onde a gente olha para nós mesmos do mesmo jeito que os outros nos veem, que os espíritos nos observam. Né? A consciência cósmica, que a gente já está num nível mais elevado, que é muito difícil, mas é aquela que o Chico e o Divaldo conseguem chegar. Né? Raul Teixeira. Mas o Viana, ele traz para a gente essa classificação e mostra que a mais harmônica é a consciência de si mesmo. Então precisamos estudar e estudar a nós mesmos. Tá? É isso que Viana quis dizer. Então, quando ocorrem essas manifestações mediúnicas de prova, né, naqueles níveis inferiores de consciência, onde a gente pode perceber e procurar o que? Nos elevar utilizando de valores morais, do que é correto, do que aprendemos nesse estudo todo, para facilitar a sintonia com aqueles que estão além dos limites materiais, né? Para ajudar os espíritos sofredores e em sintonia com espíritos superiores. Porque é como se fosse do passe. Você joga seu fluido magnético, né? O espírito superior joga o fluido universal transformado e vamos fazer o tratamento do espírito sofredor, né? Com a mediunidade, com a comunicação mediúnica, a mesma coisa, né? E dentro assim de uma análise de que nós chegamos a falar da psicopatologia, né, que é aquele estudo de doenças mentais, alguns chegam a achar que quando você passa por esses níveis de consciência, pode ser uma distonia esquizofrênica, né? Mas o que a Joana fala? Para a gente observar o comportamento do indivíduo, o seu relacionamento com todos do grupo de amigos, né? A forma de você encarar a realidade objetiva, e você vai ver que o que está ocorrendo ali é mediunidade. Se não, você vai descobrir que aí pode ser uma doença mesmo. Por isso que Viana Carvalho ele classificou esses níveis de consciência, para que a gente pudesse identificar cada um deles nessa nossa fase evolutiva de comunicação mediúnica. Do médium ostensivo. Estamos falando agora de médium ostensivo. Porque esses fenômenos mediúnicos eles podem ocorrer em qualquer nível de consciência. Mas o exercício mais saudável que ele fala está em harmonia com a consciência de si mesmo. E ele ainda reforça, Jesus, que era o médium por excelência, porque ele estagiou
em nível de consciência sublime, sintonizava continuamente com Deus. Então, não obstante, após a convivência com o povo, né, que ele sempre se afastava daquela balbúrdia para poder orar, meditar, penetrar naquela transcendência do cosmos, que é o nível mais elevado que ele alcançava, né, em silêncio e solidão. Então, meus amigos, ficamos por aqui. Espero que vocês possam continuar nos acompanhando, estudando, consultem as referências. E nosso próximo estudo, nós já vamos entrar no volume 2, a parte de mediunidade prática, abordando a apostila da Federação. Mediunidade, Estudo e Prática, volume 1. Tá ok? Então, que Jesus possa estar iluminando sempre os corações, que todos possam continuar levando muito a sério os estudos da nossa doutrina e do Evangelho de Jesus. Obrigado, que assim seja. Joana de Ângeles, Vida Feliz, 101. Necessitas de serenidade a cada passo. Serenidade para discernir, atuar e viver. A vida é galopante e muda os seus cenários a cada minuto, exigindo permanente serenidade, a fim de não esmagar as pessoas. Quem se aflige e tenta seguir a velocidade ciclóptica destes dias, arrebenta-se, porque sai de uma para outra situação com muita rapidez, sem mesmo tempo para adaptação na fase anterior. As notícias chegam e os acontecimentos passam, produzindo imenso desgaste emocional, mental e físico. Resguarda-te na serenidade, preservando os equipamentos da tua existência, que estão programados para uso adequado e não para o abuso. Joana de Ângeles.